Olá, navegantes da linguagem, que vão acabar se apaixonando, tenho certeza, em algum momento, por esse texto lindo de se escrever, de se ler e de não ter mais medo da língua portuguesa. Nós hoje vamos trabalhar um pouquinho de gramática, sempre em pequenos espaços para que a gente não fique com excesso de informação e acabar não aprendendo nada. A concordância verbal é o verbo concordar com o sujeito, a quem ele se refere. Se o sujeito está no plural, verbo para o plural. O cravo e a rosa brigaram, não é uma lógica estrutural? Sujeito composto, verbo no plural. Nem sempre isso acontece, porque às vezes a flexão do verbo pode obedecer ao sentido e não à lógica estrutural. Por exemplo, coletivo nós sabemos que se refere a um grupo de elementos, não é? Muita gente é multidão, não é? Se a gente tem lobos, a gente tem alcateia. Mas o que seria então o coletivo partitivo? Porque parece que é um paradoxo. Na verdade, eu vou falar de um grupo, mas eu não vou abarcar a totalidade desse grupo. E aí, dentre as regras que tanto faz o singular quanto o plural, a gente tem esses aqui. Concordando com o coletivo partitivo, fala de um grupo, mas não em sua totalidade, igual singular. Concordando com os substantivos, que especificam os componentes do grupo, igual plural. O que isso quer dizer? Eu posso concordar com o singular de a maioria dos defensores da cloroquina não possui formação acadêmica. Eu posso colocar o meu verbo para concordar com a maioria, ou posso colocar o meu verbo para concordar com defensores. Se eu concordo com a maioria, o verbo vai para o singular. Se eu concordo com defensores da cloroquina, o verbo vai para o plural. É isso, então. Tanto faz um quanto o outro, mas compreendendo que a regra, na verdade, está dizendo onde é que a gente pode fazer a concordância. Eu posso concordar com a maioria ou eu posso concordar com estudantes. A maioria dos estudantes concordei com a maioria, sem aula durante a quarentena. A maioria dos estudantes, e agora eu vou flexionar de acordo com o substantivo, ficaram sem aula durante a quarentena. A maior parte dos cidadãos goianos adora Pequi. Concordei com a maior parte, né? Esse coletivo que não está em sua totalidade. A maior parte dos cidadãos goianos adoram Pequi. Aí o verbo agora está se direcionando para especificar que grupo é esse. A metade das pessoas que não gosta de chocolate é psicopata, e isso é uma verdade universal. A metade das pessoas que não gostam de chocolate são psicopatas. Observe que quando eu passei para o plural, essa frase aqui dos psicopatas, a maioria das pessoas que não gostam. Eu tenho um verbo colocado no plural, certo? O outro verbo são também vai para o plural. Ele obedece à mesma regra, estou no mesmo sujeito. E o adjetivo também vai. Olha só, a metade das pessoas que não gosta de chocolate é psicopata. O verbo está no singular, então o adjetivo também foi. A metade das pessoas que não gostam de chocolate, se eu colocar é psicopata, não pode, não é? Porque eu tenho que vir com o plural de todos os verbos da frase. Aí o adjetivo também ganhou a sua marca de plural. A minoria dos homens é antimachismo. Concordei com minoria. A minoria dos homens são antimachismo. Concordei com homens. Por isso que tanto faz quando você encontrar essas expressões que delimitam um pedaço de um grupo, de uma totalidade, você vai poder usar tanto o singular quanto o plural. Continuando nessa pegada de tanto singular quanto plural, a gente pode ver que tem outras expressões agora que também vão entrar, tanto faz. Um e outro está errado em relação à ciência.
um e outro estão errados em relação à ciência. Porque as duas formas aqui são consideradas corretas? Porque no singular eu considero um e outro uma expressão só. No plural, eu vou considerar o e outro como dois núcleos do sujeito, um sendo a parte do sujeito, outro sendo a outra parte do sujeito. Observem que, mas qual a lógica disso? Realmente não tem, porque aqui, ao invés de eu focar apenas na estrutura, eu estou jogando uma interpretação em cima dela. E isso transforma a regra em algo menos dedutível. Eu vou ter que acabar aqui decorando, porque eu tive a interferência de uma área da linguagem e outra. É claro que não dá para falar de linguagem sem falar de sentidos, mas quando a gente vai para as estruturas e há essa contaminação, geralmente a gente tem regras mais instáveis. Nenhum nem outro venceu o jogo, aí considerado uma expressão, nenhum nem outro venceram o jogo, considerados elementos separados. Um e outro comprou remédio contra verme e cometeu suicídio involuntário. Aqui é piada mesmo, tá, gente? Um e outro compraram remédio contra verme e cometeram suicídio involuntário. Se eu pego para colocar plural, eu vou colocar plural em todos os verbos que se conectam a um e outro. Se eu escolho singular, eu vou colocar singular em todos os verbos que se conectam a esse sujeito. Nenhum nem outro conquistou meu coração. Nenhum nem outro conquistaram o meu coração. Aqui, aí você fala, poxa, entendi a regra, mas a gente tem a famosa exceção. Quando a gente está falando do e, a gente tem a ideia de adicionar, mas a palavra ou indica exclusão. Então, quando eu tiver um ou outro, né, você vai ter apenas a ideia de singular. Um ou outro ganhará o sorteio. Um ou outro soltou essa bomba. Um ou outro, faltou o ou aqui, estragou o extintor de incêndio. Quer dizer, a regra singular plural para essas expressões que estão aditivas, não é que eles fazem parte do mesmo grupo, porque nenhum nem outro conquistou meu coração. Então, os dois se lascaram. Mas aqui, um ou outro. Aí eu trouxe não a ideia de que os dois estão no mesmo lugar, mas que apenas um deles vai ganhar o concurso, que eles são elementos separados que não pertencem ao mesmo grupo. Então, tchau, até mais. Daqui a pouco a gente vai continuar com as regras a respeito de concordância verbal.